Olá, minha gente, mais um Se Liga na Profissão no ar e desta vez nós vamos trabalhar imagem, cores, estilos, tudo isso porque o profissional de hoje é o consultor de imagem. Comigo a Ju Cortez, que vai explicar tudo sobre esse universo que está em alta, né, Ju? E o curioso é porque, assim, nesse caso aqui, nesse Se Liga na Profissão, a estrela não vai ser o profissional, e sim o cliente, não é isso? Como não é uma profissão muito difundida ainda, o que acontece? Quando eu vou conhecer pessoas, eu sou muito de ir para o empreendedorismo feminino, encontrar mulheres, né, para a gente poder trocar ideias sobre o universo do empreender. E muitas não conhecem o nosso trabalho. Ou quando conhece, não entende muitas nomenclaturas. Então, por exemplo, o que é consultoria de imagem, qual que é a diferença de estilo, de moda, a coloração pessoal, o que é, o personal shopper, o que é, o personal stylist, o que é. São muitas nomenclaturas que envolvem as etapas de uma consultoria completa. Mas as pessoas têm muitas dúvidas, então, sobre como funciona esse trabalho, né? Como a gente aplica isso e as pessoas ainda também têm muito a questão do achar que é fútil. Então, acho que a consultoria vem com isso também, né? Essa questão da adequação, né, Carla? A gente trabalha muito forte com isso. Então, qual é a sua realidade? A primeira coisa, a gente faz uma anamnese para poder entender o estilo de vida do cliente. O que ele precisa, né? E quem ele é, principalmente. Então, nunca a gente traça uma estratégia de imagem sem antes levar em conta o todo. Né? A personalidade, a essência da cliente, quem ela é e o que ela gostaria de transmitir ao mundo dessa personalidade, dessa essência dela, né? Como ela gostaria de se colocar, de se posicionar em relação a isso. Um outro ponto da consultoria que tem sido muito falado, né? A gente vê aí as pessoas comentando, né? Olha, essa paleta combina comigo, essa cor é muito fria. Agora, Ju, eu quero que você me explique, porque eu confesso que eu também não entendo. Então, vamos colocar em prática para entender melhor como é que funciona a sua profissão? Claro, vamos lá. E agora, Ju, qual é o primeiro passo da coloração pessoal? A coloração pessoal, a gente faz etapas e a gente vai descobrir 4 características da sua beleza, que eu gosto de chamar de paisagem. Né? Essa paisagem que Deus nos deu. Então, como que é essa distância de cor, de claro, escuro, entre seus olhos, cabelos, sobrancelhas, a temperatura da sua pele, que a gente chama de subtom, porque é a segunda camada que dá o tom certo da pele, se ela é mais fria, ou seja, mais rosada, ou se ela é mais quentinha, que é mais amarelada, o quanto ela é esse amareladinho e o quanto ela é rosadinha, às vezes é um pouco mais pro pálido, mas ela tem um pálido. Então tem bastante vertentes, né? Nós temos aí, foi identificado em pesquisas mais de 30 belezas diferentes. Então a gente passa por todas essas etapas para a gente poder definir todas essas características da sua pele, do seu contraste, para a gente poder chegar numa cartela de cores, que as cores repitam esse padrão. Então vamos lá, aqui com as cores quentes, e agora a gente vai tirar. Sorria pra gente ver. Aqui te deixou mais bonita. É verdade. Ficou mais iluminada. Mais iluminada mesmo. Percebe que até a cor da sua íris ficou mais definida. Sim. E o fundo dos seus olhos ficou um branco mais cristalino, projetou. Então perceba que realmente as cores frias para você fazem toda a diferença. Olha aqui. Aqui já dá mais sombra no seu rosto. E aqui já te deixa mais iluminada, mais feliz. Aqui já dá um aspecto mais gripadinho pro olhar. Então é isso que a gente vai analisando no passo a passo aqui, para entender todas as características da sua pele. Depois de identificar a temperatura da pele, o consultor de imagem avalia outros pontos importantes, como, por exemplo, o estilo. A gente tem uma técnica, Carla, que a gente utiliza os elementos de design que eu falei. Então a gente vai falar de linhas, se as linhas são mais retas ou mais curvas, se o tecido é mais estruturado ou mais fluido, a textura mesmo, se ela é mais rústica, se ela é mais opaca, se ela é mais vibrante. Vamos ver a questão dos decotes. Então, linhas retas, linhas curvas, linhas inclinadas,
Nos cabelos, a mesma coisa. Então a gente usa essa questão dessas linhas e formas para todo a nossa imagem, que eu chamo de ponta a ponta, da ponta do fio de cabelo até a ponta do dedão dos pés, porque tudo entra, né? Então se suas unhas são mais arredondadas ou mais quadradas ou levemente arredondadas, tudo vai, mais alongadas, mais curtinhas, os tons de esmalte que você gosta de usar, que você já tem costume de usar e gosta muito. Então a gente começa a entender aquilo que você gosta, que a gente tem que levar em conta também. A gente vai entender a sua personalidade. Se você é uma pessoa mais reservada, se você é mais expansiva, se você é mais séria ou se você é mais divertida. O que você precisa para o seu dia a dia? Com o que você trabalha? Então, no meu trabalho eu preciso ser mais focada, mais séria, ou eu posso ser mais dinâmica, mais comunicativa mesmo. Então, a gente vai entender tudo isso sobre você, sobre cada cliente, né? E o foco dele para essa consultoria. Então, a gente, traçando o estilo, Carla, a gente consegue trazer um guarda-roupa tão alinhado que a pessoa vai conseguir se arrumar de manhã em 15 minutos ela escolhe a roupa e se veste. Em 10 minutos ela se maquia porque ela já entendeu o que funciona na cor da maquiagem para ela, como que ela vira o cabelo na chapinha, se é para fora, se é para dentro, por causa do visagismo. E tudo isso a gente vai entender nos estilos também, porque às vezes a gente vê que o visagismo vai combinar melhor com você o cabelo virado para dentro. Porém, o virado para dentro, ele dá uma fechada na sua comunicação. E você precisa ser mais comunicativa na sua profissão. Então, nós vamos virar seu cabelo para fora e vamos equilibrar com algum acessório com decote. Então, tem todas essas questões que a gente leva em conta, apesar das pessoas acharem que são poucas informações, mas são muitas. E, inclusive, as clientes saem daqui dessa experiência, né, de guarda-roupas ou de compras de arara, né, com as peças em mãos, com um olhar diferenciado. Na consultoria de imagem, tudo é levado em consideração. Estrutura do tecido, corte, modelagem, cabelos, unhas e até mesmo os acessórios e a maquiagem. Eu sempre peço para todas as clientes, tragam as maquiagens e nós vamos analisar o resultado da sua coloração pessoal com aquilo que você já tem. Então a gente consegue também equilibrar. Às vezes a cliente gosta de cores frias e tem a pele quente e vice-versa. Então como que a gente vai equilibrar isso de uma forma que sua maquiagem fique leve, harmônica e não desvalorize a sua beleza natural? Então a gente vai pegar elementos que são muito importantes e vamos ser fiéis à cartela e outros que a gente já consegue brincar mais. Aí a gente vai para os acessórios, que a gente faz a parte do visagismo. Então a gente vai entender o formato do seu rosto, aonde você tem mais volume, menos volume, o que você gostaria de transmitir. Então, eu quero transmitir mais acolhimento. Se você tem mais linhas retas no rosto, então a gente vai trazer mais linhas curvas para poder equilibrar com as linhas retas que você já tem, trazendo volume para aquele lugar que você deseja. Bom, então é isso, né? Para você oferecer essa harmonia na vida do seu cliente, você primeiro precisa estudar. E a gente vai agora entender com o profissional como é que faz para se tornar um profissional como a Ju e, claro, deixar todo mundo feliz com cores, linhas, tudo em harmonia. Bom, então agora a gente vai entender como se tornar um consultor de imagens. Eu estou aqui com Ana Vaz. Ana, conta pra gente quais são as principais matérias, as principais disciplinas desse curso que vai cuidar da imagem das pessoas. Muito bem, olha só, a consultoria de imagem, ela está numa intersecção entre a área de comunicação, a gente poderia até pensar na comunicação social, que é minha formação também, e a área de moda. Mas eu diria que para a formação é mais importante a gente pensar a
comunicação, a compreensão, por exemplo, de como eu traduzir um desejo de imagem ou uma intenção de imagem de um cliente através da comunicação não verbal. Então a gente vai olhar para como cores e formas, né, podem ser interpretadas nos mais variados contextos, como elas juntas, né, numa construção de uma produção visual, de um look ou mesmo de uma peça vão funcionar, né? A gente vai olhar também para questão de morfologia facial, né, e morfologia corporal. Então, como a sua própria aparência física pode trazer algum tipo de comunicação também, e a partir desse entendimento você pode manter ou pode mudar de acordo com o seu interesse. E hoje, numa formação em consultoria, a gente também fala da prática de atendimento para os clientes, né, e de negócios, porque é um negócio muito específico. Normalmente as pessoas estão empreendendo e estão empreendendo sozinhas, né? O que não é fácil, a gente vira uma eu presa, então a gente também foca nessa compreensão do negócio. O curso de consultor de imagem é um curso livre que pode ser realizado por alguém já formado em transição de carreira ou até mesmo por jovens. Existem muitos formatos, né? Eu trabalho com uma formação que dentro do mercado ela é até mais alongada, são aulas online ao vivo, ficam gravadas, né? Mas como esse mercado ele é muito composto, principalmente por mulheres que estão em transição de carreira, estão fazendo uma segunda opção aí de carreira, eu entendo que eu preciso oferecer algo que vá servir para quem nunca estudou nada do tipo, mas que também possa servir de atualização para alguém. Sim. Mas não é necessário ter uma formação nem em comunicação, nem em moda. O curso oferece uma base para isso e até indica outros conteúdos que podem ser estudados a partir dali. Legal. E quanto tempo costuma durar esse curso? A gente fica junto pelo menos de 3 a 4 meses, né? E para além do tempo que eu, por exemplo, que é um curso livre, né, que eu tô com a minha turma, a gente tem atividades práticas que são feitas extra classe, né, para que na hora que a gente chegar para atender a cliente que vem para o curso, né, para a gente atender juntas, as alunas estejam mais preparadas, né, tenham uma agilidade até de pensamento para ativação da teoria para a prática, né, mais instantânea, digamos assim. Legal. Ana, agora você comentou que assim, esse curso, ele tem muitas mulheres, né, pessoas que estão em transição de carreira. Uhum. Todo mundo que pensa numa transição de carreira, obviamente, pensa se é uma carreira promissora ou não. Essa profissão, ela é relativamente nova. Dá para considerar que é uma boa oportunidade para uma transição de carreira, que venha a ser uma profissão promissora? Dá, é uma profissão nova, né? No Brasil, a gente vai pensar que os primeiros profissionais começaram ali no final dos anos 90, né? Mas ela se popularizou principalmente a partir do 2010 para frente, eu diria. Então tem muita coisa ainda para ser feita. A consultoria de imagem, ela é um guarda-chuva enorme. Então você pode fazer coisas muito alongadas, né? Por exemplo, uma estratégia de imagem para um profissional. Mas você pode ser aquele profissional também, né? Aquela consultora que vai até a casa da cliente, faz atendimentos rápidos e ajuda na coordenação do guarda-roupa, a entender melhor o que ela tem. Então a gente vai de coisas muito estratégicas a coisas muito funcionais. E a partir disso, atender públicos muito diferentes, né? E monetizar com uma certa agilidade também, né? Quem está em transição de carreira quer, né, conseguir se sustentar, muitas vezes até prosperar, melhorar, né, a partir ali daquela transição. Quando a gente fala também de consultoria de imagem, normalmente as pessoas pensam assim, poxa, mas é muito caro. Você acha que cabe também que assim, o profissional, o consultor de imagem, ele pode também atender as pessoas mais simples, que de repente até ajudaria essa pessoa a ter melhor entendimento do seu estilo, do seu tom de pele? Com certeza. Inclusive, quando a gente fala, né, que é um negócio,
A gente tem hoje profissionais se posicionando em termos, né, inclusive de precificação, para públicos muito variados. Então você vai ver no mercado profissionais que cobram, né, um preço muito acessível, porque estão pensando nesse perfil de consumidor também. Tem outras pessoas que vão querer um público mais endinheirado e aí precisam até ter um preço maior, mas sim, é super possível. Legal. E o que tem de mais interessante nesse curso de consultor de imagem que tem chamado tanta atenção de pessoas, inclusive que estão mudando de carreira? Eu acredito que o fato da gente estar num momento do mundo em que imagem é muito importante, né? A gente está o tempo todo se filmando, né? A gente está se comunicando através das redes sociais. Então, você entender sobre a sua imagem, desde as cores que ficam bem para você, ou coisas que vão fazer a sua silhueta estar do jeito que você gosta, né? Ou cores e formas que vão fazer você se comunicar melhor. A partir disso, você consegue vender o seu peixe, digamos assim, seja ele qual for, né? De maneira muito mais interessante. Então, eu acredito que essa é um momento de oportunidade. E o legal do curso é porque a pessoa aprende tanto para ela, né? Ela vai entender. Então, por exemplo, eu no curso eu vou entender quais as cores são legais para mim, combinam com o meu tom de pele, qual o meu estilo, mas eu também posso entender qual o estilo de roupa eu devo usar, por exemplo, para uma reunião parlamentar. Exatamente, com certeza. E muitas vezes para a gente entender até por que dress codes são importantes, quando eles são importantes, o que acontece quando você quebra ou não quebra, né? Ou indica para um cliente seu, né, quebrar ou não quebrar. Então ela traz sim eu acho que um olhar menos ingênuo para a imagem, né? Às vezes a gente acha que imagem é uma coisa fútil, né? Que roupa é fútil, que você se preocupar com isso é só uma questão de vaidade, mas não é. Você consegue realmente, né, se relacionar melhor se você tem uma imagem mais coerente. E como em toda profissão, é preciso primeiro investir para depois rentabilizar. A minha formação, ela custa R$ 4.700, ela pode ser parcelada em até 10 vezes. Tá incluído aí a minha mentoria também pós-curso, todo o material que a gente usa, então os slides todos ficam à disposição, as aulas todas ficam gravadas e disponíveis por 2 anos. E aí no mercado vai haver cursos mais caros, mais baratos, mais longos, mais curtos, né? Então é interessante também quem está procurando entender qual até a sua expectativa para esse momento. Mas esse curso é um curso em que você sai pronto para trabalhar, porque você vai ter teoria e vai ter prática, inclusive a prática de atendimento. E a gente fala de negócio, então como montar o seu negócio a partir de agora. Então tem todo um amparo para essa pessoa sair com esse investimento trabalhando. Tá bom. Tem mais um ponto que você acha relevante contar para o nosso público, para quem está interessado em se tornar um consultor de imagem? Que é um momento assim muito oportuno, né? A gente está vendo o mercado já cresceu e vai continuar crescendo. As pessoas vão continuar se vestindo e se comunicando, né? Então eu acho que e outra coisa também, né? Quando a gente pensa no curso, como você disse, eu queria reforçar. Mesmo que você não vá trabalhar depois, ele tem um valor muito grande para você. A gente para sempre vai usar essas duas coisas, essas duas ferramentas, né? A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Tá ótimo, Ana. Eu agradeço a sua participação, por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento. É isso. Se liga na profissão de hoje, foi falar sobre consultor de imagem.